cara? Eu não sei, vou rezar aqui. Não, É isso cara, aí, começou fica mais um sossegado. episódio, o 16º episódio, aqui do meu lado, Red Coach, Fulvio Boa tarde, Mamed. pessoal. Nós estamos numa discussão Como é que vocês estão, aqui, hein, Gu? pessoal, e aproveitando o nosso mestre, doutor e black belt, Fran Sérgio. Francisco dos Sérgio Santos. Francisco. Fran Isso Sérgio aí. Francisco, Exatamente. os dois nomes. Se apresente pra Muito nós aí, Fran, né? Exatamente. Vulgo Doutor Fran. Doutor Fran, fique à vontade aqui, a sala é sua, tá? Boa tarde, Esse podcast aqui é todo seu. Se apresente pra nós aí, biomédico, black belt. Gente, eu só tenho que agradecer vocês aí, o convite. Eu tinha vontade de vir aqui, aí surgiu a oportunidade de ter essa conversa, na verdade, informal, né, que eu falo. É mais uma troca de ideia e bater um papo. Na verdade, como que surgiu a oportunidade para eu fazer biomedicina? Pera aí, calma, biomedicina já tá muito além. Vamos voltar lá nos primórdios aqui, Fran. Você porque o Porque currículo, cara, é muito grande, né, cara? O cara que estuda muito, Exato. ele já é muito acelerado, né? Não. Ele é muito pra frente. Bondade Cabeça sua. muito rápida, né, cara? Como Processa é tudo que muito era o rápido, Fran inteligente. criança? Por que a sua mãe te pôs na arte marcial? Como é que surgiu isso? Porque você pesava 30 quilos, Fran? Na verdade, eu sempre gostei, vou pedir arte marcial. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu treinei judô. Só que eu morava na avenida e eu achava muito longe o CSU. O antigo, hoje virou aqui, Centro Pop. Quem que dava aula de judô naquela época? Com 12 Era anos, você tava o com... Pascoal. Na verdade, não era nem o Pedrão. Você tá com quantos anos hoje, Fran? Cinquentão. Não parece, né, Fulvio? Tá bom. Esses biomédicos é Você- criado formol, né, é, cara? O cara tem Não. receita, né, cara? Eu nem acreditava, falava, 50 anos, agora te chama de senhor, tio. Tá bom, né? Beleza, tio, vamos, tudo bom, senhor. Pascoal era Era. faixa preta de judô. Era. Cara, isso eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Aí Deve ter sido um dos depois primeiros, né? voltou aí o Pedro, né? Aí eu comecei com o Pedro. Pedrão da associação. Exato, Aí praticamente eu peguei a azul, mas eu tinha 13 anos de idade, eu machuquei o tornozelo andando de bicicleta. Dei uma pedalada no tornozelo, machuquei, tive que parar. A cara dele, né, velho? Enfim, aí beleza. Aí depois eu comecei a fazer taekwondo com o Valdir, né? Um cara muito, eu respeito muito o Valdir. Na época, em 96, foi quando surgiu o jiu-jitsu também já em Franca. E aí o Tom já era preta, né? Figura o Tom. De taekwondo. Taekwondo. Isso. Exatamente. Aí eu peguei amarelo no taekwondo. Aí eu parei pra fazer faculdade. Com essas habilidades, eu não sabia que você tinha, não. Também, cara. ela taekwondo, cara. Amarelo de judô, Então, azul de judô, amarelo de taekwondo. E aí eu parei e fui fazer biomedicina. Eu tinha vontade de fazer nessa área. E aí... Sua mãe com 12 anos te colocou no judô. Exatamente. E depois você foi com quantos anos pro taekwondo? 17. 17 anos. Pulou 5 anos aí. Exato. E nesse meio tempo aí, você continuou andando de bicicleta ou parou? Porque você caiu de Sempre andando bicicleta. Caía, Não, levantava. caramba. Toda vez. Eu te pergunto porque eu falei pros caras, eu peguei uma bicicleta, speed, tava andando, voltando num sábado, o caminhão cortou a frente assim, cara. Eu joguei a bicicleta no acostamento. Não, é complicado, cara. Igual eu falei pro Fuvão. A gente que pedalava à noite, eu falei, vamos parar, porque o povo não respeita. Nem de perigoso, cara. Mesmo Perigoso. você colocando luz. E às vezes tem uns caras que é maldoso, né? Sim, né? depois eu te falei. É complicado, cara. Os caras parecem que tem raiva. Não, né? Aí já. Aí, pum, taekwondo, pegou a faixa amarela. Aí. Por que você não ficou no taekwondo? Então, depois eu fui fazer faculdade. Aí Sim. eu tive que afastar. Eu me afastei do taekwondo. Aí já engatei a faculdade de biomedicina. Faculdade de biomedicina. Primeira turma em Franca. Primeira turma de Franca, Unifran. Isso. Caramba. Aí, O cara entrou Que na ano que história foi da isso? Unifran também. 97. 1997, cara, eu nasci em 93. Aí, é engraçado, porque eu já terminei a graduação, eu fui trabalhar com um parasita oportunista, cara, que o parasita chama criptosporídeo, mas eu nem sabia o que era isso. Que eu fui fazer um trabalho, o meu TCC foi associando parasitose oportunista em HIV. Sim. E eu fui no Adolfo Lutz aqui, calcei a cara, perguntei lá... O que era o Adolfo Lutz? E explica para esse pessoal aí o que é o vírus HIV, Exatamente. que é a AIDS, né? Exato. Na verdade, o HIV causa a AIDS. Sim. Porque, na verdade, é o seguinte, eu tinha essa curiosidade, sempre gostei da área de pesquisa, a vida inteira. E aí, no último ano, eu conversei, eu comecei a fazer estágio num laboratório de patologia da falecida doutora Heloísa Rached.
E aí eu fazia meio período de estágio e ia pra faculdade de manhã, no último ano. E eu sempre falando pra ela, ó, eu queria fazer um trabalho com HIV e um parasitas que podia afetar essas E pessoas. você chegava a manusear o vírus ou não? Não chegava a manusear o vírus. Aí que eu vou falar certinho. Aí ela me deu a ideia, falou assim, ó, tem um parasita que chama criptosporidiose. E aí eu cheguei na minha orientadora, que não era ela, falei assim, eu quero fazer um trabalho. Ela falou, eu não sei a técnica, você vai ter que aprender. Aí eu fui para Ribeirão Preto, no HC, aprender essas Hospital técnicas. das Clínicas. Ali na Francisco Junqueira. E aí aprendi a técnica, trouxe para Franca e comecei a fazer esse trabalho. Mas antes disso, eu fui no Adolfo Lutz, que era o posto de saúde aqui em Franca, no centro. Vamos fazer uma observação aqui, Pô, Fô? aquele grandão lá, que fala, né? O Fran Ele é sabe ativo. todo mundo de Franca tem HIV. Sabe, Ele cara. trouxe o estudo de Ribeirão Não, Preto pra que a Franca. gente- ele tem uma lista já. Você tá imune. Aí eu Ó, fui- e por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não vai falar. Exatamente. Aí foi isso. Eu comecei a trabalhar, coletava material, processava na Unifran. Mas eu não estava pesquisando o vírus, eu estava pesquisando o parasita que cometia essas pessoas. E mesmo assim. Peraí, explica pra gente. Você estava pesquisando a O parasita que tinha em pessoas com HIV. Porque a pessoa que tem HIV, elas ficam mais propensas a ter outras doenças. Ah, entendi. Entendeu? A imunidade fica Exatamente, baixa. Exatamente. É isso aí. Entendi. E aí eu coletava esse material, deixava segunda-feira, coletava sexta-feira, processava na Unifran. Toda semana. E aí a gente fechou um N de pacientes, que deu 33 na época, tinha muita restrição também, e consegui encontrar em 3 parasitas. Em 1990. 2000. 2000 já. 99 para 2000 já. 99 para 2000. Aí terminei. 33 pessoas. E dessas 33 eu consegui em 3 parasitas. Consegui encontrar em 3 esse parasita, que era chatinho e muito meticuloso, que tinha que olhar lâmina por lâmina. Se tinha restrição, porque eles perguntavam o que você ia procurar em material fecal. Eu falei, gente, vou procurar o que em material fecal? Parasita. Aí você tinha que ter um aparato, luva, óculos, né? E encontrei. Aí fui defender meu TCC. E as coisas, quando tem que acontecer, uma coisa puxando o outro. Quem fez parte da banca do TCC? O meu futuro orientador na USP. Chama Sérgio Albuquerque. Me convidou para fazer mestrado lá. Falei, você vai ter que fazer uma prova. Eu fui fazer. Passei. Que ano? 2000. 2000. Aí fui ser coordenador. Fui, prestei a prova, passei. Acabou biomedicina Já em... fui. O mestrado. Não, Acabou biomedicina em 99. Acabei a biomedicina em 99. 2000 prestei o mestrado. Passei. E fiquei 3 anos e meio. Virou mestre. Aí vim em Franca, comecei a dar Virou aula. mestre mexendo em fezes e procurando parasita. Os caras adoram que falam isso daí. Ama, né? E aí, a gente tem uns termos pejorativos, mas você fala material fecal. Mas é mais- onde que é, assim, exato. brincadeiras à Exato. parte, né? Onde se descobre as doenças, né? Exatamente. Alguém tem que trabalhar nessa Sim. parte. E aí, depois voltei, dei aula no Unifran um tempo, já sempre almejando o doutorado. Aí, saí da Unifran, fui ser coordenador lá em Varginha. Isso em 2000... antes de coordenar, dei aula em 2005 lá. Em 2008, eu já estava treinando jiu-jitsu já. E, por coincidência, eu posso contar um fato que aconteceu uma vez lá. Todos eles. Aqui não tem papas na língua. Tá bom, eu era faixa azul, né? Aí eu fui pra um bar lá, cara, engraçado. Em Varginha. Um bar lá em Varginha. Eu já era coordenador, sentei lá num barzinho lá. Entrou um cara lá, eu conheci o cara, comentei o cara, bati um papo. Bom, e estavam quatro caras na mesa lá. E eu tava sentado do lado de um senhor no balcão. E o bar chamava lá Os Gatões. E aí tá bom, eu já tinha guardado o carro no hotel onde eu ficava lá. E fui tomar uma cervejinha só pra descontrair. Eu lembro que tava passando certinho. Praticamente vai mais de 10 anos isso aí. Vai fazer quase 20 anos. E eu sentei do lado desse senhor e eu tava assistindo um jogo lá, Atlético e Uberaba. Tá bom, peguei uma cerveja e tomando lá. De repente um cara lá saiu da mesa e deu um tapaço na cara desse senhor. Pra que foi fazer isso? Eu já dei um mata-leão nesse cara, filho. Já encostei na parede, pus ele pra roncar. Ele roncou umas 3 vezes, eu soltei ele. Você era o orientador do curso de biomedicina de Varginha. Coordenador. Já empurrei o cara. Deu um mata-leão no cara. Bateu o cartão de visita O cara já do fez estudante. só chimite pra mim, bom. Acabei de tomar a minha cerveja e fui embora pro
Você ainda Hotel. ficou no bar. Fiquei. Rapaz, o homem é Fiquei corajoso, sossegado lá, de boa. Bar dos Gatões, 7 vidas. Exatamente. E aí, engraçado, olha como que o Jiu-Jitsu de Franca, ele é conhecido. Eu dava aula pra um cara que chama Eric. E coincidentemente, esse Eric lutou uma vez um campeonato com o Alex, o garotinho. E eu falava, eu conheço os caras lá de Franca. E eu, até então ainda não tava com a turma. Eu fazia jiu-jitsu em outra academia, que era Azul. E aí depois em 2009 para 2010, eu já comecei a treinar com o Fulvão Mamed. Então, a camisa tá aqui. 2009 era na ginásio e na sua casa. Não, foi na minha casa, né? Na sua casa. Você tava fazendo a migração, a transição. Compramos o passe do Franca. Exatamente. Adotamos o Exatamente. O tio Drick ia gostar. já era azul, né? Era azul para roxo. Era roxo já, né? Isso. E aí... Eu peguei a azul, você pegou a roxa. Foi isso aí. E aí de lá pra cá, sempre nessa evolução constante, né? E aí esse Eric falou, o pessoal de Franca é tudo gente boa, os caras, uma turma boa lá. Falei, demais. E aí, eu cheguei na coordenação, falei, fui tomar uma cerveja lá no Bar dos Gatões, o cara falou, nem passe lá perto. No outro dia. Porque lá só sai facada, sai brigaiada. Eu falei, nossa, rapaz, onde o cara tava, meteu um batalhão no pior dos bares. E eu contei isso também lá pro Eric, que conhecia a galera, né? Porque ele treinava jiu-jitsu lá com o Paulão Filho, do Paulão Filho de Poços de Caldas. E ele conhece o Tom, conhece o Alex, conhece o Fulvão, conhece o Adriano. Tanto é que a última vez que eu fiquei sabendo, ele tá na Espanha. Ele formou em biomedicina em Varginha e foi pra Espanha. A última notícia que eu tenho dele. O cara é gente boa. E eu falo que o jiu-jitsu, no modo geral, ele abre fronteiras, né? No mundo inteiro. Quando você fala, treino jiu-jitsu, independente ou não, você já vai tendo essa irmandade, que é muito boa, e eu carrego com o resto da minha vida. A gente vai criar a nova instituição fraternal do mundo. Exatamente. BJJ O João Family. veio aqui nos episódios atrás, ele falou a mesma coisa. E fora do Brasil. Exato. O Gustavo também aprova disso aí. Fora do Brasil, ele viu que isso aí, cara, é uma fronteira que rompeu e de uma forma tão espontânea, sem forçação de barra, sem nada. Venceu as adversidades que tinha lá, mas era às vezes visto perante a sociedade, às vezes marginalizado, um esporte onde os caras só iam lá pra treinar, pra brigar, pra bater nos outros na rua, só tinha essa... Exato. E depois mudou, cara, e mudou e no geral, assim, não que a gente tinha esse pensamento, mas a sociedade parou de pensar dessa forma e começou a enxergar um negócio que é Mas aí tem um transformador, detalhe né, cara? também, né? Tudo que se começa do zero, ele tem que se provar. Uhum. E lá atrás, como é que o Carlos Grace provava o jiu-jitsu? Sim, cara, era época diferente. Desafiando outras artes marciais. Sim. Então eles não tinham esse staff que existe hoje de grandes competições, de holofotes. Ele tinha que brigar na rua. E aí os maiores desafios eram ali na rua. Por isso que lá atrás, na década de 40, 50, 60, se marginalizou o esporte. Exatamente. Porque ele teve que se posicionar. Sim. Isso. Se não tivesse isso lá atrás, não tinha o que tem hoje. E eu peguei o gancho também, porque aí eu, do Eric aí, falando do jiu-jitsu também, porque é um cara que era parceiro na época. E aí eu fiquei em Varginha um tempo, voltei pra Franca. Aí comecei a fazer o doutorado. Você entregou o cargo ou eles entregaram seu cargo lá? Eles ofereceram até sociedade na faculdade. Eu queria que ele ficasse lá. Eu que entreguei, porque tinha feito a proposta pra eu ficar. E na época meu pai ficou doente. E aí eu achei melhor voltar. Eu voltei, tanto é que o coordenador que eu indiquei tá até hoje lá. E eu voltei em 2018 para dar uma palestra lá. Então o Thiago, que tá lá em Varginha, é um cara muito gente boa, um cara muito sensato. E eu tenho contato com ele ainda. E você chegou a ver o ZT lá de Varginha? Chegou assim, tem um lugar lá num porão que tá preso lá dentro. E nesse intervalo aí, coincidentemente, voltei para cá, comecei a fazer o doutorado, aí parei numa época, aí terminei ele faz praticamente 3 anos. Doutorado. Terminei o doutorado, trabalhei com própolis em inflamação. E aí terminei ele, graças a Deus. E o que você concluiu? Porque esse assunto é legal, né, cara? O tio veio aqui e ele falou muito de shot de imunidade, de nutrição e tudo mais. E a gente sabe que própolis é um antibiótico natural, é isso? Na verdade, ele tem um efeito protetivo, né? Protetivo, curativo, que a gente fala. E tem, assim... Mas é importante a gente ressaltar isso pelo seguinte: nem tudo que é natural faz bem também. Sim. Excesso vai fazer mal. Exatamente. Então tem uma professora que ela chama Denise Crispim,
que na época que eu estava fazendo doutorado, ela estava testando em rato, na verdade, também, na Unifran, o efeito maléfico do própolis. Mas não tem nada comprovado cientificamente, porque a gente tem 3 espécies de própolis. Tem própolis de lagoas, que é própolis vermelha, mas a própolis que a gente tem aqui na região é a própolis verde, né, que a gente fala, que é a que usa para dor de garganta, que tem um efeito benéfico, eu acredito no própolis, assim. Aí eu testei ele, mas a gente induzia uma inflamação no animal, e testava ele com dexametasona, que é a droga que tem controle positivo, e testava com própolis, mas a gente não teve efeito tão significativo. Mas é uma defesa, foi uma defesa louvável, graças a Deus eu terminei, e vida que segue. Virou doutor. Era o sonho que eu tinha. Virou doutor em biomedicina. E teve a sua evolução também no jiu-jitsu nesse período, né? Você passou todo esse trajeto seu muito rápido. Foi. Muito rápido. Você já falou do começo lá do taekwondo, já pulou pro final do doutorado. Já junta também o nervo que você fica aqui, né? Ele é acelerado, a gente tá acostumado. Faz de conta que não tem câmera aqui, nós não estamos nem gravando. Ó, vou fazer um adendo. O ET de Varginha mora em Franca. O nome dele é Felipe Moreno. Você acha que eu não sei, né, cara? Vulgo Chibio. Que é você. Veio lá de Varginha, escondido, tá disfarçado, treinando jiu-jitsu lá e trabalhando no Ciclope. Tá disfarçado. Você acha que eu não sei, né? É igual o Elon Musk. O Elon Musk é uma caricatura. Sabe o que eu tô te falando que parece? Porque lembra aquelas do MIB? Sim. Aquela... Tem um Chibio igualzinho, cara. Como é que eu vou falar que não é? Você lembra do Lango Lang, que põe na mão e ficava dando no Sim, cara. Nossa. Ei, Chibio, valeu, cara. Brincadeira, viu? Veja bem. Mas fala pra gente aí, cara, como é que foi essa... Você estudava e treinava, você nunca parou de treinar, né? Não, graças a Deus não. Não, nem de dar aula, porque fora as outras áreas que ele deu aula aqui nas escolas técnicas, né? Isso. Aí depois eu vou falar... Vida de professor. Depois eu vou falar da nova empreitada também, né? Cada hora é uma diversidade na vida. Mas eu lembro do Fran, é porque ele montou uma coisa de feijão. Exatamente, beneficiador de feijão. Aí esse beneficiador, o feijão aumentou muito, vendi os maquinários. E aí depois trabalhei um tempo com a loja de material de construção que a gente pegou. O cara vai do extremo. Empreendedor é assim, cara. A loja de material de construção ficamos um tempo. E aí depois eu conto o fato que agora eu tô. Cara, não tinha desculpa, né? Tudo que aparece, vambora. Tem que fazer. Tô com feijão. Vambora. O que você sabe de feijão? Nada. Vambora. Do feijão vendeu, tu desistiu. Foi material de construção. Lá na... O que você entende de material nada? Brasil, lá no final, cara. Quase no Cruzeiro, lá no fundo. Até o Fufão foi meu cliente lá. Foi verdade. Vambora. O que você tá precisando? Levar areia pra você? Tijolo? Vambora. Tá bom. Aí, e nisso que é importante falar. O jiu-jitsu, na verdade, Cara, ele casou muito bem na minha vida. Porque na época que você fala, mas por que eu não continuei taekwondo? Não é... Eu tenho respeito por todas as artes marciais. Porém, eu identifiquei melhor no jiu-jitsu. Foi uma situação... Por quê? Não tenho... Pra mim, assim, dentro das lutas, eu identifiquei bem pela maneira de treinar, o jeito de... O que eu vejo no jiu-jitsu, Fufo pode me corrigir. Apesar da gente praticar, lutar jiu-jitsu, a gente é competidor, né? Todos que lutam jiu-jitsu é competidor, porque ele tá apto a ir numa competição de um nível de 1 a 10 e ele vai lutar de igual para igual com o cara que é o top 1, nível 10. Exatamente. Vai perdendo uma vantagem, às vezes vai ser finalizado, mas ele vai lutar, vai dar canseira pro cara. O que eu vejo, tá? Eu já fiz judô, eu já treinei Muay Thai, já treinei boxe, já treinei quase todas as artes marciais, briga de rua, né? Que é os primórdios. Mas o jiu-jitsu não tem impacto. Exato. Não é aquele esporte truculento, é um esporte de raciocínio. Exato. Então eles zeram um pouco o impacto, né? Exato. Cara, se você não quiser trocar em pé, você senta. Sim. Você senta, você puxa o cara pra guarda. E é igual eu falei, respeitando as outras artes, porque você pega o próprio Tom, o Thiago, o Pão, a origem jiu-jitsu, taekwondo. Exato. Aí você pega o Monge, Capoeira, o Peck, o Luciano. E assim eu falo. Luciano Toledo, né? O Lu, juiz, correndo na parede. Correndo na parede, ninja. Então Luciano Ninja. Sabe? Aí ele veio correndo pelas paredes do corredor. Cara. A gente também tem o nosso amigo Fuvão do boxe. Cara, assim, nem o Alex veio do karatê também. Então, todos os caras assim. A gente que eu, o Gustavo veio do judô. Eu comecei direto no jiu-jitsu, cara.
Eu fui o que não... E aonde você vai, você fala que você é aluno do FUVO, os caras conhecem o FUVO. Fala, sabe. FUVO Mamed? Não é quando podcast não, gente. Ontem eu fui almoçar com o pessoal que conhece o FUVO. Joãozão Gabriel vai vir aqui com nós. E aí ele falou assim, cara, aquele cara com 130 quilos, 18 e poucos anos, faixa marrom, esquece. Não, dá conta. Esquece, nada segurava no Brasil. Nada. O carro é tremião. Sem freio, na descida. Sem freio. Aí eu falei... tanto que bateu no final da descida. Não, tá ótimo, tá doido. Cara, mas aquele aluno ele é atleta, né? É atleta do Victor Doria, que pinta a unha, o Rocá. O Fabrício Andrei. Fabrício Andrei. Ele falou... Ele foi num podcast, perguntaram pra ele até quando você vai lutar. Eu vi isso aí, cara. Ele falou assim... eu pretendo lutar até meus 30 anos. Como assim? Você é muito novo, por que só até os 30? Cara, porque quando eu comecei a minha jornada lá atrás, eu tive tanta lesão que eu não curei, que eu não consigo passar dos 30, eu vou dar aula. Não vou lutar mais. Tá certo. E o Vinícius Trator foi assim também, né? Exato, cara, foi. O Vinícius começou ganhando tudo, ganhou o brasileiro, chegou a lutar mundial, ganhou o mundial também, Trator? A DCC. Cara, sim, dos francanos aqui, ele é o que mais foi, exatamente. O BJJF adulto? Foi. BJJ, Mas assim, ele, cara, a gente tem que ter, qualquer dia, com possibilidade de ele estiver aqui em Franca, trazer ele aqui pra falar um pouco da história dele também, que é importante. Às vezes o pessoal não sabe de onde que o Vinícius cara, e ele cria aqui da equipe de Franca de Jiu-Jitsu, né? E ele, cara, ele sempre foi um cara muito destemido. A gente via pelos campeonatos. Lia ele e o Carlinho de moto, cara. Tava no sábado, tava no domingo, tava todo final de semana, sabe? Sofrido, cara. E ele teve coragem, cara. Então, a gente conhece, tem mais gente que foi pra lá pra fora, né? O Jackson foi pra fora, o Curvo foi pra fora, tá super bem na Austrália lá. Ele foi, cara, e deu certo, cara. Você vê que a cidade tem potencial. A gente entende muito isso aí. Mas tem um detalhe, cara. Tem um detalhe que é muito peculiar, principalmente daqui. É difícil sair da zona de conforto. Você foi pra Varginha, você tá doido, cara. A família do tio Jói, a família do Fulvio, sempre tem uma condição boa, né? Sempre foi, no nosso ponto de vista familiar, sempre foi o ápice da família. A gente olhava pro tio Jói e falava, putz, um dia eu quero ser igual ao tio Jói. Eles chegaram no ápice. É difícil você sair da sua zona de conforto, cara. E sempre teve tudo aqui. Por que eu vou sair? Minha família tá aqui, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui. Então ele sempre teve tudo aqui. Não foi construído do zero, né? O tio é prova de ser na última vez lá. Ele falou, cara, pra que eu vou trocar aqui? Isso que o cara nasceu em Santos, hein? Morava de ir pra praia. Melhor lugar pra morar. Melhor lugar. Não saio daqui, cara. Eu sinto que é isso daí. Cara, aí tem um detalhe. Exatamente. Você pega o pessoal que foi embora, que é mérito deles, que eles cresceram, só que a vida que eles tinham aqui, o que eles conseguiram lá fora é 1000 vezes melhor do que estava aqui. Exatamente. Então, cara, é muito difícil a gente, vou sair da minha zona de conforto e vou buscar um negócio do zero lá. Não é impossível. Porque, assim, às vezes, na maioria das vezes, a gente percebe que as pessoas só vê o resultado final lá, mas não sabe o que os caras passaram no início. Passa fome, Fu. Passa fome, cara. Fome, dormiu em banco de praça. Igual conhece, você conhece também o Marcelão Capoeira. Sim, também é verdade, mas ele. Exatamente. Tem ele também, ele vai lá com o Vinícius, Trator, estão lá juntos, cara. Então, o que acontece, cara? É difícil, mas a hora que o cara do jiu-jitsu sai do zero, da zona de conforto dele pra buscar um negócio novo, ele faz. Em qualquer lugar do mundo. É isso que eu falo, vô, porque a luta trouxe pra mim. Ela trouxe isso eu era uma pessoa muito introvertida. Cara, eu lembro das fotos. Eu estudei com o sobrinho do Fran, o Rafa. Exato. Rafael Santana, um abraço, Rafa. E provavelmente ele vai estar assistindo, você compartilhou lá, né? Eu lembro do Fran, o Fran era magrelo, cara. O Fran ficou forte depois que ele foi pro jiu-jitsu. Foi, cara. Exato. Mas ele começou a usar a biomedicina a favor dele. Mas assim, certeza absoluta. Eu era introvertido, mas falava, eu queria ser igual a esse professor e tal. E como é que você, sendo um cara extremamente tímido, representar um trabalho, tremer nas bases. Eu comecei a pôr o jiu-jitsu também em prática na minha vida. E você acha que ele te deu essa coragem a mais? Total. Porque o jiu-jitsu é só você ali dentro.
Agora que você tá ali. Cara, você sabe o que não eu esporte vejo? coletivo. É até perigoso isso. O jiu-jitsu ele te dá excesso de confiança, né? Sim. Mas é onde você dose. Mas da mesma forma, cara, o próprio treinamento que você passa no dia a dia, o próprio ambiente do tatame ali, ele já, na mesma hora que você tem uma autoconfiança, alguém que você já te quebra na hora. Exato. O que o pessoal precisa entender, cara, é chegar lá de copo vazio e a mente aberta para tentar entender essas porque você consegue cortar o caminho. Exatamente. Você sofre menos, o desgaste é menos. E isso aí já todo mundo já sabe, vocês sabem também perfeitamente. No jiu-jitsu ali todo mundo perante num tatame é igual. Exato. É igual. O cara, ele tem problema. Não existe cor de faixa ali dentro. Não tem nada, não, eu falo. Dependendo do dia que você entra Faixa ali, não ganha nada, não. você tá cansado, você tá mal. Exatamente. Inclusive, Você o vai pra aplicativo relaxar. aí desenvolvido justo para Carson Grace, Exato, ele exato. consegue fazer leitura facial da pessoa e ver se ela tá triste, se ela tá Isso. deprimida, o professor chegar no aluno, opa, ó, já Tentar vi que atender da melhor forma possível, né, cara? faz 3 dias que você tá vindo. Exatamente. O que tá acontecendo? Vem cá, vamos conversar. E o que é importante também a gente fala, né? Depois disso também, do jiu-jitsu, o que é legal? Legal você treinar ali, mas a resenha também. Família, Pô, né? É tudo. É o que a gente É, tava falando da fraternidade, e é verdade, cara, isso daí. O jiu-jitsu é um negócio que a gente não consegue explicar, assim, porque a turma ficou tão unida, É. cara. E você vai nas outras cidades, cara, é igual. É igual está Igual. também. Igual. Você É igual. pega. Se você é bem recebido pela turma, de repente qualquer coisa que você precisa, os caras estão ali, estão sabendo que te conhece, te indica, Exatamente. já vai te colocando nos lugares e assim vai. Um vai indicando o outro. O Exato. jiu-jitsu abre porta, cara. O jiu-jitsu abre porta, ele te coloca em locais que dificilmente a gente iria sem Sim, jiu-jitsu. Exatamente. Tá. É uma referência. Ele te dá acesso. A gente tem que criar alguns sinais, né, Fulvio? Já que os nossos irmãozinhos, eu falo porque meu pai fez parte, o tio Joia até na hoje, verdade, né? na verdade já tem, cara. A orelha estourada. É o cumprimento da Carson. Como é que é, É o Fulvio? cumprimento da Carson. Que, Aí né? aí você já vai. Não, eu quero depois, falando aqui, né? Cara, peraí, deixa eu te interromper um minuto. Nós chegamos no campeonato mundial. Foi mundial lá em São Paulo? Que não botou no guia? Aí chegou o Carlão Barreto. Carlão Barreto, cara. Carlão Barreto lá, gigante, faixa preta do Carson. Do Carson. Garoto do UFC, cara. Exato. E ele é comentarista do UFC hoje. É. E aí todo mundo, deixa eu tirar uma foto, mestre, deixa eu tirar uma foto. Fulvio com a camiseta da Carson, né? Ele olhou assim, pô, Carson Grace e tal. Fulvio cumprimentou ele. Aí ele, ô mestrão, vou pausar você pagar 10 aqui. Cadê o cumprimento do mestre Carson? Vem cá, pega aqui direito. Aí eu falei, pum. Pegou na mão dele, deu um sinal lá. Pô, que O cara tá tamanho dessa porta, velho. Cara, ele maior do que eu, o pau, assim, ó, mais alto. E largo, cara, até hoje largo. Carlão Barreto. É, ele mesmo. Vamos gravar com você ainda, viu, Carlão? Pode anotar aí que você vai sentar na mesa com a Não gente. conhecer pessoalmente, não, mas parece Como é que foram as histórias do Esse simpático. Abu Dhabi, que vocês foram assistir? Como é que foi lá em São Paulo? Foi, Abu Dhabi. Abu Dhabi, foi, a DCC. A segunda vez que veio pro Brasil, né? 2015, É. DCC. Vocês saíram de van de Franca, foram em quantos? Rapaz. Conta essa história que o pessoal, que o Douglão quer ouvir essa história aí, ó. É outra história engraçada mesmo. Ai, velho do céu. Fomos uns 10, 12 pessoas pra lá. 2015, né? Foi essa DCC. E eu lembro, cara, dormi na sexta pro sábado, né? Foi a DCC, foi no sábado. Foi no sábado. De repente, eu perdi a hora. Acordando, falei, cadê você? Só tá esperando você. Rapaz, eu acordei tocando de roda, não saí do lugar, peguei uma camisa lá, parecia Baby Luke. Bermuda, cheguei no posto aqui no Jofre, todo mundo de blusa. Falei, vou passar aperto lá em São Paulo. O Renatão, tá? O Renato Ramê, né? Ô, Fran, toma minha blusa pra você. Eu falei, não, rezando pra não chover. Frio. Exatamente. São Paulo é frio, né, cara? Lá ainda bem que tava calor. Ai, Só luta top. Nós vimos lá, o Cobrinha, Bochecha, Rodolfo Vieira, Ben Anderson. Aquele Carlos Sanches lá, o mexicano. Exatamente. Cyborg. Rodolfo Vieira. Não, a galera. André Galvão. Não. E Mackenzie. Fora a zoeira, cara. Fora não. Eu quero saber da zoeira. Isso aí a gente sabia. Tá doido. Uma van cheia de homem. O que você vai esperar o quê? Batendo em todos sem parar. Não passou em uma chancela, mano. Bateu e empurrou todos embora. Sem parar. Não abriu embora. E fomos curtindo pra caramba. Tanto é que nessa época o Luzão tava em São Paulo, acho que tava estudando lá, ele foi lá encontrar a gente no ginásio.
E foi bom pra caramba. Você não foi nessa, né? Não foi. Não, foi 2015, faz 10 anos. Eu era adolescente ainda, cara. Tava no... Faz 10 anos atrás. Tava 13 anos atrás. Exatamente, muda muito. É demais, né? O tempo passa muito rápido. Ô, Fran, e como biomédico, cara, o que você tem a dizer da biomedicina nesses procedimentos estéticos de hoje em dia? Muito dentista aplicando botox, aquilo. Isso aí é complicado, assim, se a gente falar, né? Eu falo assim, Volpe, se a pessoa ela vai capacitando para fazer um procedimento, nada impede. Mas desde que tenha capacitação. É igual eu falo, não é me gabando. Eu fiz doutorado, não é para ter título. Eu faço para conhecimento. Você vai evoluir na vida. Por exemplo, se você faz um curso de imersão, você está na sua área, você vai aprimorando, tudo bem. Mas não achar que sabe fazer. O achar não existe. A partir do momento que você aprimora, você está na área da saúde, tudo bem. Você tem que ter capacitação para fazer o que você está fazendo. Aí tudo bem. Desde que um dentista ele aprimora, o biomédico aprimora, eu respeito, mas ele tem que ter capacitação. E tem que respaldar em cima disso. De que maneira? Em leis, procedimento correto, não fazer o que o paciente quer. Mas você é um cara que estudou, você tem mestrado. Você acha que o corpo humano ele foi preparado para ficar recebendo esses procedimentos aí? Porque eu não sei do que se trata, um botox. A toxina botulínica, né? Exatamente. O que é essa toxina botulínica? Explica para o pessoal que está ouvindo. Foi isolado de uma bactéria, chama Clostridium botulinum, e de lá isolou essa toxina. O que acontece? A toxina no nosso corpo em grande quantidade, ela causa morte. Sim. Então a pessoa não consegue respirar, porque ela tem uma carga alta de toxina. Mas quando a pessoa aplica um botox, é para tirar a linha de expressão. Ela aplica para, consequentemente, retardar o envelhecimento da célula. Só que o botox não é eterno, né? Ele tem que replicar a cada 6 meses. Você fica aplicando toxina no corpo. Exatamente. Mas é uma toxina em quantidade mínima. Sim. Assim. Mas assim, o procedimento, a partir do momento que a pessoa vai fazendo muito procedimento, ela também vai perdendo essa noção, né? E o corpo já começa a acostumar, então já começa a fazer tanto efeito, as doses vão ter sempre aumentar, igual medicamento, né? Ou muda de dose, ou muda de composto. E plástica demais, não que eu sou contra, mas plástica demais e procedimento muito estético que a pessoa vai fazendo, vai deformando também. Porque é uma coisa que não é natural, né? Ela tá retardando o envelhecimento dela. E do ponto de vista técnico, faz bem ou não é benéfico pro organismo? Ô Volpe, tudo que é em excesso não vai fazer bem. A partir do momento que você faz uma plástica, uma restauração, até um capilar que você faz, o seu bem, tudo bem, mas a partir do momento que a pessoa vai exagerando, faz 3, 4 implantação capilar, aí já começa a perder o sentido, né? Isso aí se chama ego e vaidade, né, Fô? Não, cara, é uma coisa que nós aprendemos dentro do tatame. Sim, que existe ego no tatame, Fô? Exato. Não, de jeito nenhum. Você tá louco. Tem, Fran, ego lá dentro? O pensamento é assim, ó. Quando você é criança e você não tem muitas responsabilidades e tal, a única coisa que você tem que fazer é brincar, estudar, esse tipo de coisa. Como você vai criar... E ali você tem algumas preferências que quando você chega na fase adulta, você fala, nossa, você era bobo quando era criança, assim, cara. Mas é. Porque você vê o peso dessa responsabilidade, você fala, nossa, se eu tivesse sido um pouco mais inteligente e não ficar tão frustrado com algumas decepções que eu tive na infância, ou depois chegar na fase adulta, você não vira mais nada. Então, eu acho que o difícil, cara, é conseguir entender isso daí. A pessoa, na verdade, não está se aceitando, mas é muito aquilo que a gente repete aqui toda vez. É essa vida de avatar em redes sociais. A pessoa quer se mostrar uma coisa que ela queria ser, que ela almeja ser, mas não é. Você olha, às vezes, pega o seu WhatsApp aqui, olha nas fotos, você vai ver que tem umas pessoas que você fala, cara, esse aqui não tá certo, não. Exato. Você já viu um vídeo de sacanagem? Tem um cara no Instagram, eu já vi os vídeos dele. Ele mostra o telefone com a foto da pessoa, aí ele vem filmando com outro telefone, aí ele põe o telefone com a foto dela do lado. Aí ele já começa a rir. Na hora. Velho, filtro. Exato. É vaidade e ego, né, cara? Não, pra quê, cara? Pra quê? Eu falo assim, a gente não é influencer aqui no Brasil, não é? Lógico que o podcast ele é interessante pra gente trocar ideia, bater um papo. Exato. E tem influência que é tanto positivo quanto negativo. Sim. Que induz muita criança
sabe, ao certo e ao errado. Cara, eu vi um Reels de um cara que adotou uma criança e falou e fez um vídeo pra viralizar. E tem o lado bom e o lado ruim. Exato. Dependendo, a internet ela gosta de notícia ruim. Sim, mas é. Cara, e ele falou assim pro filho dele adotado: se você não respeitar o papai vai te devolver. Putz, cara. E gravou. Cara, o menininho olhou pra ele e começou a chorar. Você vai me devolver, papai? Não vou te devolver porque você me respeita e tal. Trincamento. O cara queria ganhar visualização e curtida, cara. Jesus. Ele tá usando a criança como um instrumento. Você tá louco, cara. Sabe a pessoa... Instrumento pra ter curtida. Às vezes eu vejo que é uma... a gente falou isso aí já algumas vezes aqui. A internet, ela encurtou as distâncias, mas ao mesmo tempo se distanciou mais ainda, porque a pessoa tá distante da realidade. Ela tá atrás do celular. E é carente demais, cara. Isso aí é prova de carência total. Legal eu não esqueço uma fala que o Vitão Vulgo Sakuraba falou uma vez. Vitão, Sakuraba é show. Será que você vai patrocinar nós aqui, Sakuraba? Você nem quer vir aqui com a gente, também tá difícil, é o nosso CEO da eShop. O nosso cavalo paraguai, né, bebê? Índio Paraguai. 10-1. Foi campeão lá, na faixa roxa. Mas o que o Vitão falou uma vez, que eu não esqueço dessa fala que ele... A gente conversando no post, ele falou assim, ó, o Fran, a tecnologia evoluiu, o ser humano regrediu. Exato. Aquele ali que falou aqui lá pra mim faz uns 8 anos atrás. Cientificamente comprovado. Eu vi um estudo nos Estados Unidos agora, os americanos fizeram um estudo nas escolas lá. E detectaram, cara, que essa última década o QI das crianças diminuiu. Veio uma evolução desde quando começaram a fazer a regular e medir isso daí. Dessa última geração caiu, cara. Isso é prova da tecnologia, porque a pessoa que está cada vez mais facilitada com as coisas do telefone da internet, e a pessoa não se... Você tá dentro da sala de aula dando aula. Hoje, Fulvio, o professor virou as costas, o aluno tira uma foto, chat GPT, responder. Puf, tá lá as respostas. Exato. Em menos de 30 segundos tá respondida a prova. Muito rápido. O cara só tem o trabalho de copiar. Ele não precisa raciocinar, não precisa estudar mais. Cara, eu falo, né, a gente assim, fala... O Fulvão comentando, você também. Vou falar uma frase polêmica. A sociedade tá ficando burra. Já tá burra. Já tá faz tempo, cara. Doente, na verdade, porque eu falo assim, é isso que eu falo, o jiu-jitsu, por que ele é importante? As coisas que são importantes estão deixando pra trás. Arte suave. Bola só pra porcariada. Né? É isso que a gente fala, arte suave, mas assim, ao invés da mãe, o pai pôr o filho pra fazer um jiu-jitsu, não, é melhor ficar no telefone. E dar o telefone pra criança. Cara, porque não precisa levar, precisa buscar, precisa é uma luta violenta. Que luta violenta, cara, por que desculpa, isso que a pessoa não sabe, às vezes. Não tem informação suficiente pra saber o que a gente faz defesa, lá. Por que Oruan virou rei, Matuê virou rei, eles sobem em cima de ônibus, eles vão na porta do presídio e lota aquilo lá, eles são ovacionados lá na porta. Porque a sociedade não tem mais pai, Fulvio. Não. Quem cria o filho dele é um outro pai que não tá nem aí. Gu, não tem referência, cara. Então essas pessoas, às vezes, que moram na periferia, elas não conseguem enxergar. Acho que tá muito distante, às vezes, um médico, um advogado, um empresário. Então, às vezes, hoje, quem tem poder é quem tem mídia. Exato. Quem tem poder é quem tem mídia. Quem tem mais seguidores. Quem tem mídia tem poder. Então, o que acontece? As pessoas vão lá. Aí eu volto a falar. As pessoas estão cada vez mais carentes e sem ídolos. Não existe mais ídolos, não existe mais heróis, cara. Quanto tempo faz que a gente não vê isso aí num esporte no Brasil? Ó, deputado Nicolas. Sim. Vai ser presidente do Brasil. Ainda não. Tá muito cedo, mas ele vai ser. Por quê? Quem tem seguidor tem poder. Exatamente. Ele derrubou a taxa do Pix. Exato. Ele sozinho derrubou a rede social dele com vídeo. Ô, Fran, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque isso eu tenho falado com o Gustavo ultimamente, e a gente tá vendo, cara, a grande procura que tá havendo no jiu-jitsu infantil e o aumento, cara, de crianças com algum déficit ou algum nível de autismo, cara. Você acha que isso aí tá um pouco relacionado com o que o ser humano, que a sociedade consome em todos os sentidos, tanto a parte alimentícia quanto na parte tudo? Medicamentos, você acha que isso vai influenciar? Porque só, a gente nunca viu, cara, tantas pessoas relatando que os filhos têm isso, têm aquilo. Não estou dizendo nesse grau alto, mas um grau menor. Isso aí será que antigamente já não existia e a gente não tinha essa percepção? Deixa eu só fazer uma observação antes de responder.
Não tinha diagnóstico, Fulvio. Exato. Eu também Hoje acho. todo mundo é diagnosticado. Muito da minha talvez, minha hipótese é essa. Só que não conseguir ter um entendimento de perceber. Aí, às vezes, eu saia como introvertido. Você me corrige se eu estiver errado. Ou muito acelerado. Exatamente. A pessoa... É interessante, essa pergunta é boa também. Por que é interessante? Porque, além do que você falou, a falta de diagnóstico, além que a medicina evoluiu bastante, a parte laboratorial, a parte médica, o que foi constatado já? Eu li um artigo de uns pesquisadores japoneses que estudaram que as crianças com autismo, porque o autismo tem grau leve, moderado, acentuado. As mães tinham uma alta concentração de ácido graxo no cordão umbilical que transportava o alimento para essas crianças. Explica para nós o que é esse ácido graxo. É gordura. É gordura que, na quantidade alta, que essa pessoa recebia durante a formação embrionária. Exato. E aí, o autismo não quer dizer que a pessoa que tem autismo ela tem que ser excluída. Jamais. Porém, respondendo a pergunta, o jiu-jitsu ele tem essa capacidade de interagir com a pessoa autista. Muito. Tanto é que muitas vezes até a gente... eu acho que a gente tem um grauzinho de autismo. A pessoa é hiperativa. A gente já falou isso aí. A pessoa tem TDAH. Você sabe se você tem TDAH? Não. Todo mundo tem TDAH hoje. Cara, eu tenho um amigo... Não é zombando do diagnóstico, não, pelo amor de Deus. Eu não posso citar o nome dele aqui, mas depois que a gente desligar a câmera, eu passo pra vocês. Eu tô pegando gancho de outra... Ele falou pra mim assim, você tem que ter um pouco de paciência comigo, porque eu tenho autismo. Eu falei, é sério? Tem. Eu falei, mas você foi diagnosticado, você foi no médico? Não, entrei no Google, fiz o teste lá do Google. O Google é tudo ali. Você tem doutor de internet, cara. É o que mais tem hoje. Não, você vai lá, tem isso aqui. Mas voltando lá ao ácido graxo. Então, Pedro, deixa eu tentar. Ou seja, a obesidade, então, já ajuda. Exatamente. Isso foi constatado cientificamente. Foi os pesquisadores japoneses que já... Porque são artigos novos, né? Que você falou autismo... Mas já não é encontrado já alguma quantidade de ácido graxo nesse cordão umbilical durante a formação? Uma carga maior. Entendi. Isso é a possibilidade que pode vir a resolver o autismo. Aí eu acredito que isso é uma junção de fatores também. Né? O que é o autismo? É um déficit cognitivo, mental e social. Exato. Às vezes mais social, né? Porque tem muito autista. Eu acho que é por isso que aí faz essa escala, né? De classificação. Porque tem muitos que, às vezes, não tem um social legal, mas são uma máquina de inteligência. Pega aquele piloto da MotoGP, o Martins. Sim, eu já vi. Jorge Martins. Cara, o grau dele é fortíssimo, cara. Ele é campeão. Ele é um jogador de futebol, é Lionel Messi. Não, mas esse cara da moto... Eu já vi, ele mede aqui. Cara, ele vai na pista de cabeça. Olha que aí você vê o cara pilotar, cara. Você acha que ele é perfeito? Ele é também. Cara, mas os caras que chegam na faixa marrom, faixa preta no jiu-jitsu, com grau de autismo, eles são mísseis teleguiados. Exatamente. Sim, exato. Se você, com propósito, se você treina ele pra fazer aquilo, 3 posições, ele vai te pegar. Exato. Ele vai te pegar. Eu falo assim, o jiu-jitsu, cara, independente ou não, só não faz quem tá morto. Exato. Porque você pega o exemplo do Antônio, que é nosso amigo de jiu-jitsu, irmão de tatame. Faixa preta, já esteve aqui conosco. Começou com o Fuvão e até hoje persistiu, virou preta. Exato. E tem um déficit o quê? Déficit físico. Pra caramba. Mas ele era, assim, no modo geral, hoje ele não era a pessoa mais suscetível a desistir? Exatamente. Pela condição física. E não desistiu, cara. E tem uma resenha minha do Fuvão com ele, quando a gente foi no campeonato. Lá em São Paulo. Ele já contamos aqui, cara. Não, vamos contar agora, já, então, porque depois nós vamos perder Foi o Fuvão e ele lá, né? Ele foi deitado lá no carro dele, e o Fuvão foi dirigindo e eu lá de copiloto. E vai daqui, passa nos pedágios. O Fuvão levou uma lata de moeda. O Gustavo já carregou ela. Exatamente. Contando moeda no pedágio. Perdemos lá em São Paulo, que tinha que ir São Caetano, se não me engano, né? Santo André. E o Antônio, nossa, Fuvão, tô atrasado. O Fuvão foi cortando a rua. Vai daqui, vai dali. Chegamos no... O Antônio tinha um Megane, um Renault Megane. Um carrão gigante. Pô, tô atrasado. Chegamos lá. Quem que a gente encontra? O Grace,
Como é que rapaz lá, o Grace que a gente viu lá, é da família. Não é Clark Grace, Daniel Grace. Sim. Contra mim lá, tiramos foto. E o Antônio saiu bem, o Antônio lutou, era azul. Ganhou uma, perdeu a outra. Mas o cara que ele lutou não era tão assim. O cara já era atleta, já era atleta, sofreu um acidente. Exatamente. Então ele já tinha formação, diferente do Antônio, né? Já tinha um biotipo, o cara já era o exato. Ele sofreu uma mutilação. Exato. Não era de nascença. Exatamente. Né? E foi bom pro caramba. O Antônio veio, ganhou uma medalha, tiramos foto agora, lá. Agora, quantos caras que não tem nenhuma deficiência que não tem coragem de ir lá? Tem, fica reclamando. Não vou por causa da idade. Não vou lá porque eu preciso pegar um preparo físico pra começar, cara. Vou apanhar, cara. Vou fazer uma academia pra começar o jiu-jitsu. Eu vou apanhar, cara, mas eu não tenho nem tempo. Qual que é a melhor... vai ter que passar por isso aí, cara. Não é me gabando. Qual que é a melhor academia pro jiu-jitsu? O que você tem que fazer pra lutar jiu-jitsu? Cara, só ter vontade, coragem. Lutar jiu-jitsu, não é? Vai lá. Você vai ficar forte. Se não tiver o kimono, a gente tem o kimono lá, cara. Vai, cara. É simples. Você vai ficar forte, é muito simples, mas o sabor hoje a dificuldade nossa maior, cara, é explicar o óbvio pras pessoas. Parece que você tem que empurrar. Cara, não vai, velho. Tá difícil, viu? O que eu falo? A pessoa, tudo ela põe prioridade que interessa pra ela. Lógico. No primeiro plano. Vou por isso aí, fica procrastinando. Não, esse aqui eu não vou não. Vou lá, vou machucar. Vou lá, os caras vão me bater. Eu vou lá, eu não conheço o fulano nem o Beltrano. Meu amigo, não é por nada. Né? Com todo respeito falando, hoje eu tenho 50 anos. Demorei pra processar. Putz, 50 anos, cara. Tá bom, mas chegou, graças a Deus, saúde. Eu vou na academia, eu vou pra treinar. E se eu apanhar, independente ou não, mas eu tô indo. Exato. Entendeu? Acabou. Mas é que aí, cara, a gente não tem esse ego. Fazendo fisioterapia, não tem mais essa vaidade, cara. Não precisamos disso aí, sabe? É isso que a pessoa não entende. Então, eu vejo que às vezes são etapas que a pessoa que é interessada, que quer praticar o jiu-jitsu, tem que atravessar. Primeiro, essas barreiras aí que tem que romper. Porque a hora que chega lá, cara, ele começa a entender que é totalmente diferente. Exato, o mecanismo é outro. Não é isso, cara. A ideia lá não é você bater um no outro, cara. É fazer isso aí, você testar, cara. Sair de situação difícil. E olha que legal. Semana passada a gente trouxe o tio. Fez 59 agora. Fez. 59 anos, parabéns, tio. Tá assistindo nós, com certeza. E o Fran vai fazer 51 esse ano? Não, ano que vem. O Fran tá com 50 anos. 50 anos, Marçal. Olha a diferença do Joãozinho que veio aqui com 16, 15 anos, com um cara de 50 que tá treinando. Exato. E fala, cara, eu não tenho dificuldade. Minha dificuldade é não ir, não é? Cara. Não ir, né? Lesão você vai ter. Sim. Quadril, cotovelo, as mãos, pescoço, dedos, né? Tá louco. É joelho. Mas você vai parar? Não tem jeito, cara. Eu falo que a gente é máquina. Para um carro e deixa parado um ano lá. E ali dentro é terapia ou taparia? Tudo, dos dois. Os dois, né, cara? É os dois. Pois é, vamos treinar de leve. Leve o quê? Não, vamos treinar. Mas não tem jeito. Não tem jeito de leve. Não vai machucar um ao outro. Não vai machucar. Mão na cara, essas coisas. Ué. Mas você acha que o cara vai dar força? Não vai. Vai. Mas isso que é bom. Isso que é a terapia que é bom. É onde que eu falo. Eu sinto falta muitas vezes de exercitar, mas porque eu tô machucado, eu não vou lá forçar e já vou terminar as sessões e vou voltar. E a resenha que eu falei. Eu acho que isso é migué. Não é nada. Eu acho que vamos amarrar esse braço. Você conhece a fisioterapeuta. A fisioterapeuta também é aluna. É aluna. Não tem jeito. Eu acho que é migué, né? Vamos pôr essa lesão aí. Migué, quando você chama pra treinar, foi meu pai do seu fuvão. Não, velho. Vambora, vai. Vamos treinar, vamos cair pra dentro. Dentro desse esporte, você acha que as pessoas com 50 anos, faixa preta, 59, são referências hoje para o demais ciclo que ele convive, ciclo de convivência dessa pessoa? Nós somos referência para as pessoas? Volpe, a referência a gente tem que ser, claro, eu pego agregando o jiu-jitsu, mas tem que ser o que a gente tem de formação de caráter. Dentro e fora, né? Exatamente. Mas o jiu-jitsu te molda isso aí, porque você vira uma referência diretamente. O cara é faixa preta, o cara é faixa marrom, o cara é faixa roxa fazendo isso, faixa azul, até uma branca. Fazendo isso aí, é sacanagem, entendeu? Então você é referência. E dificilmente ele vai fazer. Mas você é referência. Porque o jiu-jitsu não é só tatame, é fora do tatame também. O que você é fora do tatame? O que você está mostrando para a sociedade que você é? Lógico, tem limitação, a gente é falho, sim. Mas o jiu-jitsu te mostra isso. Peraí, eu posso melhorar. Não vou acovardar. Eu vou cair para dentro. Eu vou ser uma pessoa melhor. Ontem eu errei, hoje eu não vou errar mais. Você vê que a fala de todos que senta ali é a mesma. É isso. Você vê que isso já tá na nossa cabeça, né, cara? Exatamente, não é opção, a gente tem que fazer, cara. Não tem jeito. Não tem jeito.
sabe? Esse te mostra. É isso aí, essa é a diferença. Antigamente, o que eu tinha? Quando eu era 30 anos atrás, eu tenho meu pai. Meu pai tá aqui. Sim, então eu ficava escondido é o que eu tava falando agora há pouco, do seu pensamento quando é criança, quando você vira adulto. Então aquilo, e agora? Não tem meu pai. Eu tenho que resolver a parada. E agora? É isso aí. Tem que voltar pra andar. É isso aí. E o que seu pai achava do Fran treinando jiu-jitsu? Meu pai, eu não paro por causa dele também. Minha vida, ele falava, muitas vezes tá dizendo, mas você tá treinando jiu-jitsu? Então é isso, eu não paro nunca o jiu-jitsu por causa disso. sempre fala. Posso estar morrendo, mas eu vou. Porque meu pai foi uma referência pra mim na minha vida, como assim, até hoje ele é. Peraí, vamos mudar a pergunta. O que foi o seu pai pra você, Fran? Vixe, Maria. Pode emocionar aqui, é pra isso. Você tá doido. Não, meu pai não tem que falar dele, assim, só exemplo de vida, só referência pra mim, até hoje. Até que meu pai fez 4 anos que faleceu, hoje, graças a Deus, eu tô bem, mas há 3 anos atrás eu tava arrebentado, assim, cabeça, astral. E aí eu falei, não, eu tenho que dar um jeito da minha vida, eu sei que ele não vai voltar, então eu vou deixar ele descansar e vou tocar minha vida pensando nele, mas com outro perfil. E meu pai foi referência pra mim em vida. Até que falava assim, ó, jiu-jitsu é bom, é um esporte bom, então continua. Então, incentivava, exatamente. Né? Eu tendo saúde e vida, eu vou no jiu-jitsu até eu morrer. E a turma ali é boa, né, cara? A turma acho que de todos os jiu-jitsu, não tem? Não fica gente ruim. Referência não tem jeito, né, cara? Assim, a gente às vezes fica sentido porque não consegue mais ter o convívio que tinha. Exato, há 10, 15 anos atrás, a todo turma, mundo ali. Cada um pra um lado. Quando saía do treino na sexta-feira, ia pro jogo lá, chegava a juntar mais de 500 lá. Julho agora é capaz a gente vai agora também. Baixar o frio, passar o frio, exato. Né? Fran, você acha que o jiu-jitsu pulveriza o ambiente? Todo sentido. Todo sentido. Não fica gente ruim. Não, fica de jeito nenhum. Eu falo, brinco, futebol, é seleção natural. Filho. Seleção natural. Então, assim... E a hora que chega um cara ruim, todo mundo olha um pro outro, né? Cara, os caras já sabem, cara. O cara já sabe. Já tem que apresentar o cartão. Você não vai matar o cara. Mas você vai treinar. Vamos treinar. Vamos movimentar. Não, eu acho que vai pra arrancar o pescoço. Eu lembro que foi um cara lá na academia, passou por uns percalços aí, inclusive. É um cara X. Sim. E a gente já sabia que esse cara era X. E ele foi lá, né? Não desmerecendo a polícia militar, né? De forma alguma. É ela que nos dá proteção, mas era da polícia militar. Sim. Um olhou pra cara do outro, olhou pra cara do outro. Cada um escalou ele. Não voltou mais. Ali não era lugar pra ele. O cara também não sente, né? Cada um fala lugar pra ele. Cada um tem sua tribo ali, seu mundo, mas é uma interação com todo mundo. Mas no tempo você mas é uma interação boa, né? Exato. Você tem sua turma ali que você tem, mas é uma interação geral, né? Eu acredito que todo mundo ali dentro é referência. De algum pouquinho. Eu sou mais novo, então eu vim tendo as pessoas lá dentro como referências. Exato. O Matheus que tá tocando podcast aqui com a gente, tá treinando, e ele fala, cara, é ali que eu quero estar. Exato. É ali no meio que eu quero estar. O lugar que você tá. Exatamente. E acabou. E você vira irmão ali. Você conversa muito mais dependendo com uma pessoa próxima da sua família, porque você convive direto aí. E afinidade. Exatamente. Acho que é isso, afinidade. Você escolhe, né? E o Fulvão? O que o Fulvão representa, pô? Fulvão Mamed. Você é um brother, assim como você também, né, cara? Alex, Adriano. Então, bom, Fran, a gente é tão próximo que até o carro dele, eu falei pra ele que ele fosse vender. Não vende pra ninguém. Não, é meu. O seu carro é meu. Não, tá certo aí. Só trocou da gasolina na garagem dele, foi pra minha. Ô, Fran, vou vender a caminhonete, é sua. Não cabe na minha garagem. Já me digo. Vamos pra outra fase agora. Qual que é a fase business aí do Fran? É verdade. A fase agora é mexer com funerário. Fran funera. Olha, você tá vendo aí, cara? Olha pra aquela câmera ali, o que vocês estão fazendo Professor, hoje? Plantador de feijão, material de construção, biomédico, dando aula também. Rapaz, dando aula no pós-doc também. Pós-doutorado? Pós-doutorado futuramente, trabalhando com funerária e dando aula. E como é que tá sendo esse business? Qual que é o nome da funerária? Vamos fazer um merchan aqui. Boa, isso aí. Funerária Canaã. No centro. Sua morte é a nossa alegria. Cara, ó, eu tava brincando com meu pai esse final de semana agora passado. Ele perguntou, e o Fran tá bem? Eu falei, lógico que tá, não para de morrer gente.
Acho que tá. Manda um abraço pro Júlio, que eu gosto mais dele também. Mas e aí, lá tem, vocês fazem todos os trâmites e tem uma fábrica de caixão também, Fu? Tem, a gente vendeu a fábrica e tá com a funerária. Só a funerária agora. Cara, eles vão comprando tudo, vem, não deu certo, vai dar certo. Se bobear, começa a matar mais gente. Não, vai aumentando o mercado. Pera aí, deixa eu vai agir em todas as frentes. Fica ali na rua Júlio Cardoso, perto do Tower. Tem a Santa Bárbara, tem nós ali na Júlio Cardoso. E é 24 horas. 24 horas. Então, pessoal, ó, se vocês quiserem encomendar isso mais pra frente, eu vou fazer uma funerária aqui agora. Fazer então a gente fala uma parceria com o Vão. Aí, ó. E vida. Desconto. Não é que morre, é desconto. Eu tenho desconto com vários parceiros. Quem entendeu? apresentar o cupom Mamed 10 tem 10%. Tem desconto. É isso aí, vida. Eu torcer pra não morrer. Eu quero que a pessoa vive 100 anos. Não quer que ela morra. Vai continuar pagando, né? Convênio, Vale, negócio é bom. Tem várias pessoas ali. Tem droga farm, saúde, tem uma pancada. Vamos fazer um cupom, Fu. Vamos fazer uma parceria. Jiu-jitsu ali, ó. Vida. Exatamente. Eu não quero que você machuque nem morre. Mas aí se a pessoa machucar lá, tem cadeira de roda. Tem tudo. Cadeira de roda, cadeira de banho, muleta. Tem, isso aí tem. Não é só a parte do funerária, não. Tem essas... E prepara tudo. A gente faz aqueles carros, aquelas limousines e tal. Tem um carro bom lá. Olha lá, ó, Fulvio, tá vendo? Eu não vou saber como é que vai estar andando mesmo. Não, vou carregar até uma charrete. Tem que levar o Fulvio de Hammer. Futuramente a gente quer trazer uma moto pra bater na mesa aqui, porque só daqui uns 50 anos. Eu falo assim, vô, você tem que ter respeito, independente ou não, a religião, o que a pessoa foi em vida. Você trata ela com dignidade. Desde uma pessoa de classe social A até uma classe social E. É a mesma coisa. É o último tratamento respeito, dela, exatamente, né? Respeito. É isso que a gente tem que ter. Esse respeito, humanização com a família e tratar bem. Como é que é o processo quando chega lá? Você pode falar isso? Nossa. Como é que funciona? Na verdade, comunica nós. O hospital comunica? O hospital nós, exatamente. Aí a gente vai, remove o corpo, leva para a funerária, isso tudo com documento, né? Que chama DO, Declaração de Óbito. Depois a pessoa tem que ir no cartório, registrar, que fala certidão de óbito. E leva para a funerária para ser enterrado. Quer ser enterrado em Franca, todo quanto é local. Ribeirão, São Paulo, Nordeste. E tem os nomes, né, dos procedimentos que são feitos. Sim, lá, né? Na verdade, a gente fala. São termos técnicos, né? Sim. Que aí a pessoa vem, a gente prepara ela, deixa ela pronta para ser velada, a gente faz tanatopraxia. Isso. A tanatopraxia é a higienização do corpo, na verdade, né? A preparação dele para ser velado. E aí a pessoa que faz o tanato reza? Não, são pessoas que têm o curso. Sim. Eu não tenho. Então não põe a mão. Só especialistas que fez o curso. Eu tenho vontade de fazer. Em Sorocaba tem um curso muito bom. E é interessante fazer. E aí você prepara a pessoa, você fala para a família também como que ela quer uma maquiagem, roupa, tudo. Exatamente. Aí você prepara a maquiagem mais forte, maquiagem mais simples, barba, cabelo, você prepara e vela a pessoa. Depois você faz o cortejo para enterrar. A última maquiagem, né? Tudo. Cara. Tem pessoa que você tem que respeitar. Isso pro Fran na semana passada, a gente perguntei pra ele, falou, Fran, e a hora que as famílias chegam lá, cara, você pergunta o que foi que aconteceu, então o Fran falou, cara, pergunta. Cara, aí você recebe toda a informação, toda a energia. Exatamente. Se não tiver uma cabeça boa, cara, você vai. É buraco, cara. Você vê criança, só história triste, cara. Criança, pessoa que infelizmente já estão na idade, pessoa que perdeu ente querido. Então você tem que ter esse tratamento. Acidente. Exato. Tem que ter essa solidariedade. O clima já ficou até mais triste. Exato, porque cara. A gente tem que falar. Mas tem que ter alguém para fazer. Sim. É isso aí. A vida que você tem que a pessoa tem que entender. E como é que funcionam os planos lá, Fran? Tem um prêmio lá que ela é incluso. A gente tá só com um plano, na verdade. É um plano prêmio que ele agrega 10 pessoas. Quanto que é por mês? 85. É barato. Todo mês. Todo mês. É melhor, porque depois se a pessoa deixa em cima. Mas aí até o local no cemitério também. Não, é a jaziga da família. É o jazigo, é família. É uma propriedade, tem que comprar lá o terreno, né? Se a pessoa não tem, é prefeitura. A prefeitura enterra no Santo Agostinho aqui. Mas eu falo assim, jiu-jitsu, até isso ele me mostrou. Mas por que o jiu-jitsu? O jiu-jitsu, pra mim, na minha vida, ele te dá todas as ferramentas para você superar.
a situação. Sem sombra de dúvida. Entendeu? Você tá pronto pra próxima, né? Porque pra nós assim, é engraçado, porque às vezes você faz uma comparação e remete uma lembrança. Ué. E compara. Exato. Aí você, pum, se deu certo, beleza. Se não deu certo, você vai trabalhar pra melhorar o que você tinha feito lá atrás e é isso aí. Continua, segue o caminho. Exato. Mais pra frente vamos pôr um tatame lá, a gente vai treinar na funerária. Vamos levar o Matheus lá. Exatamente. Ele e o Yuri. Cara, legal, cara. E aula também, aula eu gosto de aula também. Tô dando aula na Unifeg, umas aulinhas. Biomedicina. Não, parte de enfermagem. Mas área da saúde. Mas é aula presencial. Você vai na escola. Exatamente. Legal, cara. Então isso aí, assim, é bom isso aí. Fran é uma máquina, hein, parte Gustavo? da... Não para. O cara não para. Não para. E eu tenho doutorado também, pós-doc aí, futuramente tem a alternativa de trabalhar mais pra frente aí com compostos aí, vamos ver, é uma surpresa. Olha lá. Não. Sabe o que a gente tem que fazer, na verdade? Vamos falar, o Fran e o Rafael Grespi, cara. Entendeu? Aí eu te falo, ia dar certo. Rafael, eu já te falei isso. Ia dar certo essa combinação. Fran e Rafael Grespi. Aí sim a gente ia produzir os negócios. Rafael, já te falei. Tá na mesa, vai estudando. Óleo de canabidiol. Vai acontecer isso aí. Isso é bom. Vai acontecer. Tá caminhando. Exatamente. Ô, Rafa, nós vamos ter que te colocar junto com o Fran, montar uma empresa, né, Gustavo? Agora 2 faixa preta. Bom, é verdade. Faixa preta com faixa preta. É isso aí. Show de bola, gente. Extrair o óleo ali, fazer pomada, fazer remédio. Vai dar certo. Se você me chamar de pro podcast, eu vou trazer uma caixa de cerveja pra gente tomar aqui depois. Mas pera aí, Matheus. Pega lá a cerveja. Não tem na geladeira umas Corona? Não, hoje não. Acabou? Não, o cara fez 18 anos, matou as Corona. Só por causa dos 18. Só por causa dos 18. Vou descontar todo o tempo que eu fiquei esperando agora. Eu tenho que trabalhar. Da outra hora a gente vai mais tarde. Ô, Fran, pra gente finalizar, tá dando nosso tempo. O que é ser um faixa preta de jiu-jitsu pra você? Tanto fora do tatame quanto dentro dos tatames e na vida. Fuvão e vô, vocês são brothers meus, né? Assim, os meninos estão aqui também, tá nessa caminhada aí. Cara, é igual eu falo, a faixa em si, a cor, você não ganha nada se você não for lá treinar. Porém, o que eu vejo você sendo faixa preta? Pra mim é orgulho de onde eu consegui essa faixa preta. Mérito, querendo ou não, é seu, e os professores vendo sua evolução. Então a faixa preta pra mim é evolução de vida, evolução de pessoa, aprender com os erros. Então, como eu sempre falo, você errou ali, manquei, seja com uma pessoa, seja num negócio que você está fazendo, eu não vou errar mais. Então ele te dá essa percepção. É igual o jiu-jitsu, eu errei, o cara passou minha guarda. Eu sabia que ele ia fazer isso. E a vida é assim. A vida a gente acerta e erra, o jiu-jitsu a gente acerta e erra. Então, é tentar melhorar cada vez mais. Então, para mim é uma referência. Eu vou amarrar a faixa preta na cintura e treinar. Não para ser melhor para ninguém. Para ser melhor cada dia mais, eu ser melhor. Eu ser uma pessoa melhor para mim, não para os outros. É isso que eu penso. Legal. Fulvinho, faça as vezes aí. Bom, pessoal, em cima do que o Fran estava falando ali, eu estava aqui pensando enquanto ele estava falando. E eu já fiz essa comparação algumas vezes. Às vezes as pessoas podem entender da maneira que quiserem. Mas a faixa preta de jiu-jitsu é igual um certificado, um diploma de faculdade. Porque todo o processo que a gente passa para chegar até nessa faixa preta nos capacitou, igualzinho a faculdade, a escola nos capacitou. E hoje em dia a gente está vendo, o Gustavo é prova disso aí, que a faixa preta abre cada vez mais portas e está valendo mais até do que um diploma. Faixa preta hoje fora do Brasil tem emprego garantido, isso aí a gente já sabe. É fato isso, né? Falta mão de obra. Se eu quiser abrir uma academia em qualquer lugar do Brasil, eu preciso de mão de obra. Exato. Então, faixa preta, ele tem onde trabalhar dentro e fora. E tem um detalhe, Fulvio, que o meu diploma de direito lá nos Estados Unidos, ele tem que passar por validações, certificações. Sim. O faixa preta. Não. O cara vai se provar lá na hora, né, cara? Alguém vai lá pra provar ele, pra ver como é que vai entrar com um alvo nas costas ali, e se ele for faixa preta de fato, ele vai sobressair daquela situação fácil. Não, eu fiquei muito feliz também com o Mestrão Animal, que é a referência nossa, junto com o Carson. A nossa origem, né, daqui. O treinou direto com a Carson. Com o Carson e o Carcinho também do Carson Grace. Manda um abraço pra ele lá naquela câmera. Exatamente. Animal e Carson, um abração pra vocês, Guilherminho. Um abraço pra vocês. O que eu vejo? O Manimal falando hoje, ele foi para a França para fazer 7 seminários, fez
fez 30. Não parou até hoje. Não parou. Ia voltar agora, não vai. Vai ter que fazer mais um. Falei com a Sandrinha hoje de manhã, ela falou pra mim. Fiquei feliz. Mais um seminário. Não parou. Exatamente. Cara, mas pra nós é uma alegria tão grande, cara. Fiquei feliz. Porque a gente vê que, aí ó, você tá vendo? Teve reconhecimento, cara. Exato. Às vezes o tempo é diferente daquilo que a gente tá buscando, mas teve, cara. Aí, ó. Tá buscando e agora? Tá sendo reconhecido agora. A gente fica feliz demais. Aí tem um detalhe, e ele vai lembrar disso toda vez que ele me liga de vídeo, 1, 2 vezes por dia, o pessoal acompanha ali. Faz questão de atender, porque é uma figura que eu vejo como um membro da minha família, como se fosse um avô meu, com esse mesmo carinho. E eu não tenho esse privilégio de conversar com um avô, porque eu não tenho. Exato. Meus avós faleceram. Exatamente. Então, troco muita ideia com ele. E eu falei pra ele isso aqui. O dia que você pôr a faixa coral na sua cintura... Foi verdade. Vai mudar o chavinho. Foi verdade. Olha, a psicanálise é muito bom, a psicologia é muito bom, só que a sua faixa coral vai te mudar de patamar. E foi dito e o jiu-jitsu é assim também. Exato. É marrom, é preta, é ponto. É o certos e erros, né, Fran? Exato. Acertos e erros, né? E quando ele ia graduar, ele falava, olha, você está recebendo a sua faixa aqui por N motivos, mas você teve uma evolução profissional, você teve uma evolução pessoal, você concluiu a sua faculdade, você conquistou mais um título, estou te graduando agora. Não era só no jiu-jitsu. Então, tipo assim, eu demorei lá 13 anos para pegar a faixa preta, mas eu comecei muito novo. Então, se ele me gradua lá com 20 anos de faixa preta, eu ia fazer muita cagada na vida. Às vezes não ia acabar uma faculdade. Exatamente. Então, o mestre vai te segurando. Exatamente. Ele vai traçando seu caminho igual um pai. Exato. Se ele te dá tudo de mão beijada, você não vai correr atrás. Se ele te mostra o caminho e fala, se vira, você vai se tornar um homem forte. Exatamente. Treinado. Exatamente. Exato. Você tá pronto, você tá forjado. Exatamente. Então, cara, assim, Fran, obrigado pela presença. Obrigado, Fran, cara. É um prazer. Você, assim, é um cara que a gente... Infelizmente, Douglas, a gente não pode contar as histórias aqui ao vivo. Você não sai daqui direto pra delegacia, viu, cara? É só amanhã. Que a gente estima tudo, estima muito. Você tá sempre estudando. É isso aí, esse exemplo pra nós, Fran. Então, a molecada, pessoal... Obrigado a vocês. Tem mestrado, tem doutorado. Exato. Sigam o Fran lá. Isso aí. Hoje nós temos a presença aí do Dr. Yuri Vilela, o maior tributarista do Brasil. Isso aí, Yuri. Advogados aí, Vilela e Volpe. Nós temos o Mateuzinho que tá treinando aí com nós, tocando todos os podcasts, ele e o Joãozinho. Pessoal, obrigado. Acompanha aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigado, valeu. gente. Eu que agradeço. Valeu.